Abre a tua Bíblia em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, facílimo, capítulo 1, versículo 18, nascimento de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente aqui nessa manhã, tem gente que está me assistindo, que está muito desanimada, triste. Sabe por quê? Porque tem muitos aqui, tem muitos que estão me assistindo, que você nunca imaginou que algum dia na sua vida você iria passar pelo que você está passando. É muito desanimador quando você vê todos os teus sonhos, todos os teus projetos dando errado. E aquilo que você projetou para a sua vida, hoje você está vivendo uma realidade muito diferente. Tem gente aqui que está me assistindo também, que nunca imaginou passar por um divórcio e você se divorciou. Nunca pensou que você nunca pensou que aquele menino que você colocou nos teus braços, aquele neném que você amamentou, seu filho hoje fosse um viciado. Ou quem sabe estivesse preso. Tem muita gente que me acompanha dos Estados Unidos, Portugal, outro país. Você é um brasileiro que foi tentar a sorte em outro país e você achou só daqui a 3, 4, 5 anos eu vou estar rico, vou mandar dinheiro para minha mãe. E tem muita gente que está me assistindo, que está apenas sobrevivendo em outro país, como você sobrevivia aqui no Brasil, só que nesse outro país você está aí, sem a família, sem os amigos, você não sabe se fica, tenta mais um pouco, se volta, mas como é que as pessoas vão reagir, vão te chamar de fracassado, que você desistiu? Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não é um livro de histórias bonitas e perfeitas. A Bíblia não é um livro de histórias bonitas e perfeitas. A Bíblia é um livro que tem histórias aonde Deus está. Amém? Mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando planos são frustrados, mesmo quando coisas tristes acontecem, e mesmo quando tudo aquilo que o ser humano projeta e acha que vai ser de um jeito, e Deus vai lá e faz de outro. Se você é uma pessoa controladora, você gosta de controlar tudo, nada pode fugir do teu controle. Se você é uma pessoa perfeccionista, que tem que estar tudo perfeito sempre, olha, você vai passar maus bocados nas mãos de Deus, porque vai ter momentos na sua vida que tudo que você está projetando não vai dar certo, não vai ser da maneira que você pensa, mas Deus vai se manifestar. Amém? Aqui fala do nascimento de Jesus. Geralmente é uma pregação que se faz no Natal. Você já assistiu uma peça de... Quem já assistiu peça de Natal aí? Levanta a mão. Já assistiu peça de Natal? Já viu como é que são as músicas de Natal, como elas são bonitas, como elas são perfeitas? Já viu como tudo é bonito lá? Jesus na manjedoura, com os pastores, os três reis magos, que a gente não sabe se é 3, mas a maioria das pessoas coloca lá 3 reis magos, os animaizinhos lá, Jesus lá na manjedoura, os anjos cantando. E na noite de Natal a gente canta assim, músicas assim: noite feliz. Como é que é? Todo mundo conhece. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu. Não é assim tudo bonitinho? Mas vamos ler a Bíblia para você ver se foi tudo bonitinho assim, perfeitinho. Porque tem muita gente que se frustra com Deus, porque ela vem na igreja, ela ouve uma história bonita, mas aí ela sai por aquela porta e ela vai lidar com algo chamado vida real. E na tua vida real nem sempre tudo dá certo. Na vida real nem sempre os teus projetos e sonhos se realizam da maneira que você imagina, porque muita gente não sabe ler a Bíblia. Versículo 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, olha aqui para mim. O Mateus está dizendo, foi assim, não é como nas peças de Natal, não é como te contaram lá da manjedoura, que tinha lá todos os anjos, que estava lá tudo perfeitinho. Não é como você pensa, que deu tudo certo, que foi tudo perfeito, que foi tudo maravilhoso, que não teve conflito, que não teve lar. Não, foi assim. Assim como Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José.
Maria, sua mãe, estava prometida para se casar? Maria ia se casar. Vestido já estava pronto, comida já estava sendo preparada, vinho já estava separado, convite. O rabino que ia fazer o casamento de Maria com José já estava escolhido. Maria estava ansiosa. Se você já casou, você vai casar, você sabe como é que fica o coração da noiva. Estava tudo perfeitinho, estava tudo organizado, estava tudo planejado. Você sabe que José era pescador, pastor de ovelhas? O que José era? Ele era carpinteiro. Você sabe que carpinteiro gosta de cálculo, né? Ele calcula, ele mede. Até para colocar um prego, o carpinteiro tem que marcar lá onde vai colocar o prego. É tudo calculado. Então você pode ter certeza que José era um homem que ele planejava as coisas tudo com antecedência. Todo carpinteiro que é um ótimo profissional, ele gosta de fazer o seu trabalho com perfeição. Então a história de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José antes do casamento, alguns meses antes do casamento. Porém, ela engravidou antes de casar, pelo poder do Espírito Santo. Antes dela casar, veio o anjo e disse assim: olha, tu vai ficar grávida do Filho de Deus, mesmo tu sendo virgem. E ela perguntou: mas como que isso é possível? O impossível dos homens é possível para quem? Para Deus. E você sabe que quando Maria engravidou, ela não saiu correndo para contar para o marido dela. Porque imagina, você homem, você mulher, imagina a tua mulher chegando para você e dizendo que ela está grávida, mas o filho não é teu. Como é que você ia receber isso? Ou você, mulher que está grávida de outro homem, vai ter que contar para o teu marido, vocês estão prestes para casar, que você tem um filho, e esse filho não é do homem que você ama. Você acha que foi fácil para Maria? Foi tão difícil para ela, tão difícil para ela, tão difícil para ela, porque as coisas na vida real são difíceis de lidar. Lucas capítulo 2, versículo 19 diz: Maria, porém, guardava todas estas coisas no coração e refletia sobre elas. Ela guardou aquela gravidez para ela, porque ela não sabia como é que ia contar Você saberia como dar essa notícia? Amor, senta aí. Olha, um anjo me apareceu e disse que eu estou grávida de Deus, e eu vou parir o Messias. Eu não te traí, não. Você vai ver a barriga crescendo, mas não é filho de outro não, é filho de Deus. Você conseguiria dar essa notícia? Então ela não deu, ela guardou até o quanto que ela podia guardar. Só que depois de alguns meses, o que aconteceu com a barriga de Maria? Cresceu. E não precisou ela contar, José descobriu. Diz assim: José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo. Então quando José soube que Maria estava grávida, e ela contou para ele que ela estava grávida de Deus por obra do Espírito, José não deu um beijo nela, José não aplaudiu, José não ficou feliz. Sabe o que o José fez? Vou me separar. Não tem como eu casar com você. Como é que eu vou me casar com você, com uma mulher barriguda, grávida? Como é que eu vou explicar isso para os meus pais, para as pessoas lá da sinagoga, para o meu rabino? Quem vai acreditar? Ninguém vai acreditar. Só que diz que ele era um homem justo, ele amava Maria. Ele não queria fazer esse divórcio com escândalo. Então você vê, Jesus nasceu numa família de um casal que antes de casar o marido já estava pensando em divórcio. Você está vendo alguma perfeição aqui? Você está vendo Deus. Mas nada é bonito como a gente canta, como as peças, como os filmes, como os desenhos. Teve conflito, teve caos, teve problema, teve dor de cabeça, teve sofrimento. Porque mesmo quando você carrega algo de Deus dentro de você, mesmo quando você carrega algo dentro de Deus dentro de você, as coisas não vão ser fáceis. Muitas das vezes você está carregando algo de Deus dentro de você, como Maria estava carregando Jesus, mas do lado de fora está uma grande bagunça que você não sabe, como Maria, nem o que fazer. E quando você vê a sua vida virada de cabeça para baixo, se você é uma pessoa perfeccionista que calculou: eu casei, eu pensei que meu casamento ia ser assim, 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 e agora eu estou vivendo um casamento, ele não é nada do que eu imaginei, ela não é nada do que eu imaginei, e você com conflito com seus filhos, e você abriu um negócio que está quebrado, e você foi trabalhar numa empresa que você pensava que era uma coisa e é outra. Primeira coisa que você faz
você começa a pensar como sair disso. Se o seu casamento está com problema, você quer divórcio. Se você está com problema lá onde você trabalha, você quer sair de lá para ir para um lugar melhor. E assim você vai fazer, porque José falou, não vou ficar com essa mulher não. Ela me traiu, não vou mais casar com você. Só que ele não sabia como fazer isso, porque tem problema na tua vida que é tão grande, tão grande, tão grande, que por mais que você tente sair dele, você não, sem a ajuda de quem? Então quando você olhar a sua vida bagunçada, problema daqui, problema dali, quando você olhar e ver coisa que você não consegue resolver, você está passando por um momento difícil, tem gente aqui enfrentando luto, tem gente aqui que está com dívida, tem gente aqui que está desanimada espiritualmente, gente que está me assistindo com problema com filho, problema de depressão, enfim. Não pense que não há algo de Deus dentro de você, porque Maria estava carregando Jesus, o nosso Salvador, e eu pergunto, as coisas para ela estavam indo bem ou estavam indo mal? Estava indo bem ou estava indo mal? Porque o futuro marido dela estava querendo se divorciar dela. E você vê como Deus não quer que você tenha um controle de tudo, porque a sua vida tem que estar debaixo do controle de quem? O anjo deu a notícia para quem? Para José e para Maria? Ou só para Maria? Deu para Maria e deixou José no escuro. As coisas não seriam mais fáceis se o anjo tivesse aparecido para os dois e contado, chama lá teu marido. Ó, tua mulher vai engravidar, vai ser assim, assim, assim. Porque aí José ia ver o anjo e aí ele ia acreditar, não ia ser assim? Mas Deus não gosta das coisas perfeitas não. Porque Deus sabe que a nossa vida não funciona assim. E a partir de agora, quando você lê a Bíblia buscando Deus e não buscando pessoas que foram perfeitas, que tiveram uma vida perfeita, onde está tudo certinho, tudo arrumadinho. A vida não é como as pessoas postam no Instagram. Hoje está difícil você conhecer uma pessoa, né? Porque se você começa a gostar de uma pessoa, entra na rede social dela, você não sabe se a pessoa é aquilo ali, porque agora tem efeito, tem inteligência artificial. Eu vi, não sei se vocês viram, essa semana viralizou uma mulher, que ela colocou, ela já é uma senhora de 60 e poucos anos, quase 70 anos, e ela colocou o efeito no rosto, ela rejuvenesceu uns 40 anos, só que ela esqueceu de colocar o efeito no resto, do pescoço para baixo. Então ela estava velha do pescoço para baixo, e estava uma gatinha no rosto, e ela achava que estava arrebentando, mas filmaram ela sem o efeito. Então as pessoas hoje estão colocando efeito em tudo, filtro em tudo, e quando você descobre que a vida daquela pessoa não era a perfeição que você imaginava, você fica frustrado com aquela pessoa. José, seu noivo, era um homem justo. Acontece, a pessoa justa, a pessoa de Deus também passa por dificuldade, passa por luta, passa por dilema, passa por coisas que você não sabe lidar. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Ele queria fazer isso, mas ele só não sabia como é que ele ia fazer. Como é que você vai separar? Como é que você vai desmarcar um casamento? Ele ia falar o quê? Por que ele ia se divorciar? Ele não queria se divorciar dela em público. Mas como é que ele ia fazer sem ninguém saber? Você consegue fazer alguma coisa na tua vida sem que os outros saibam? Então ele queria fazer uma coisa que não dava para fazer e ele não sabia o que fazer. E diz assim, enquanto ele pensava nisso, quantas pessoas estão aqui enfrentando problemas que você está pensando como sair deles, como resolver eles, e você simplesmente não sabe, e você pensa nisso de manhã, de tarde, de noite, quando você vem na igreja, na hora de dormir, todo momento você está pensando como fazer. Tem gente aqui pensando, o que eu vou fazer com o meu casamento? O que eu vou fazer com o meu filho? O que eu vou fazer com as contas que eu vou pagar amanhã? O que eu vou fazer com esse diagnóstico médico? O que eu vou fazer? José estava pensando como que ele ia fazer. Ele estava com um problemão. Como é que ele ia se divorciar de uma mulher que ele ainda nem tinha casado, sem que as pessoas soubessem por que o casamento foi desfeito? E enquanto ele estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu em sonho e disse, quer dizer, até no sonho José estava pensando no problema. Tem gente aqui que o problema não deixa você nem na hora de você dormir, porque quando você vai dormir, você sonha com o problema que você está passando. O Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo, não tenha de receber Maria como tua esposa. O anjo mandou dizer para ele, ó, não tem medo de casar com ela não, casa com ela. Eu sei que não é, eu sei que não é da maneira que você sonhou. Você não queria casar com uma mulher grávida. Eu sei que não é da maneira que vocês planejavam. Eu sei que não vai ter a festa que vocês imaginavam. Eu sei que quando você escolheu Maria para ser a tua esposa,
Você nunca imaginou que uma coisa dessa iria acontecer. Mas não tenha medo, não temas. Amém? Deus está dizendo a mesma coisa para você nessa manhã. Eu sei que a tua vida não está do jeito que você imagina. Eu sei que você está passando por coisas que você acha que não merece. Eu sei que você está enfrentando problemas que você não está sabendo lidar. Mas não tenha medo. Não tenha medo porque eu estou contigo. Amém? Amém? Muitas das vezes Deus vai permitir bagunçar a tua vida para que o propósito dele se cumpra na tua vida. Amém? Pare de achar que Deus não está com você pelo fato das coisas terem fugido do teu controle. Fugiu do teu controle, mas diga assim: não fugiu do controle de Deus. Não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Tem muita coisa que está acontecendo na tua vida, que você não entende hoje, mas que amanhã você vai saber que você tinha que passar pelo que você está passando, para que a palavra de Deus se cumprisse na tua vida. O anjo disse: Maria vai dar luz, mas você vai dar o nome. Amém? Maria vai dar luz, mas você vai dar. Projeto não é teu, diga assim: um projeto é de Deus. Mas daqui a algum tempo você vai vencer e você vai poder dar o nome. Você vai poder dizer que foi um recomeço. Você vai poder dizer que foi um agir de Deus tremendo na tua vida. Você vai poder dizer que você é um milagre vivo. Amém? O agir foi de Deus, mas Deus vai deixar você colocar o nome, chamar de restauração, chamar de restituição, chamar de segunda chance, dizer que, como nós pregamos domingo passado, a glória da última casa será maior do que a principal história da Bíblia é a história de Jesus. E nem a história do Filho de Deus, nem a história do nosso Salvador foi tudo certinho. Aliás, Jesus nasceu no meio de uma grande bagunça. Maria com José tiveram que fugir depois que ele nasceu, porque estavam matando todo mundo, todas as crianças. Quando Maria foi dar à luz, não tinha quarto, não tinha nada. Teve que dar à luz no meio dos animais. Mas o importante que Deus mostra nessa história é: pode dar tudo errado, pode se levantar o problema que se levantar, o diabo pode fazer o que fizer, pode haver dúvida, pode haver medo, pode haver incerteza, mas tudo que Deus planejou para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, diga assim, vai se cumprir. Amém? Creia nisso. Pare de se frustrar, porque nem tudo é do seu jeito. Nada vai acontecer. A maioria das coisas que você quer não vai ser do seu jeito. Mas se você estiver na presença de Deus, por isso que você tem que estar na presença de quem? Maria não sabia como dar notícia, então Deus mandou um anjo. Aquilo que você não sabe lidar, Deus vai dar um jeito de lidar com aquilo ali. Foi Maria que foi dar a notícia para José? Foi Maria que deu? Quem deu a notícia? Foi o anjo. Tem coisa que não é para você fazer, tem coisa que é para Deus fazer. Tem problema na tua vida que não é mais para você ficar colocando a mão. Quem tem que colocar a mão é quem? É Deus. E para de se frustrar dizendo: a minha vida não é perfeita, nem a sua, nem a de ninguém, porque nem a de Maria e nem a de José foi perfeita, foi bonitinha, foi como é contado. É que a gente gosta de pegar coisas imperfeitas e maquiar como se fosse tudo, mas a Bíblia não mostra isso. Jesus nasceu dentro de um casamento que iria terminar antes mesmo de começar. Jesus nasceu no meio de um grande problemão. E eu estava pensando ontem, será que Jesus nasceu com algum traço de José? Porque quando o filho não é teu, né? José, esse menino é teu mesmo, essa criança, mas ele não tem os teus olhos. Mas o nariz é diferente. E o cabelo é mais clarinho e o dele é mais escuro. Você acha que José não teve que lidar com esse tipo de coisa a vida toda? Você acha que as pessoas nunca fizeram piada com isso? Olha ali José, ó, casou com Maria. Ele conta uma história aí que diz que ela engravidou de Deus. Eu nunca ouvi história mais maluca do que essa para encobrir uma traição. Então esse casal, porque é isso que acontece, não é isso que acontece na tua vida? As pessoas não falam de você pelas tuas costas.
pessoa não debocha de você. Quando você está com algum problema, as pessoas não fazem piadinha com você, piadinha do que tu está passando no teu casamento. As pessoas são assim, a vida real é assim. E Deus te mostra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como é a vida real. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Se você quiser perfeição, lá no céu você vai se decepcionar. Porque lá no céu você vai encontrar muita gente que tu não gosta, que tu não suporta. Aí você vai chegar no céu, vai ter lá aquela pessoa que você não suporta, que você não gosta, e você vai dizer assim: não é possível, até aquela me persegue. Olha quem Jesus resolveu salvar. No céu vai ter muita gente que a gente não gosta, que a gente não suporta, porque o céu não foi feito só para você. Amém? Foi feito para o povo de Deus, para a glória de Jesus.